Gênesis 37 diz assim a palavra do Senhor. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Nem perguntei, né? Todos acharam? Hein? Acharam, gente? Amém. Então vamos lá. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, quantos anos José tinha, gente? 17. Pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, Jacó. E contava ao pai a má fama deles. José era dedo duro. Ora, Israel, quem é Israel aqui? Jacó. Gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Vejam que no início não conseguiam falar amigavelmente. Aí com o tempo foram odiando ainda mais. Aí ele diz: ouçam o sonho que tive. Versículo 6. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou a seus irmãos. Tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Jacó disse ao seu filho José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu José. Disse-lhe o pai: vá, vê se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Versículo 15. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: o que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui, José. Eu os vi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca de seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram-no no poço, que estava vazio e sem água. Isso não era um poço de pequena profundidade, não. Ao se assentarem para comer, quanta frieza, não é, irmãos? Viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra.
que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão e nosso próprio sangue. E os seus irmãos concordaram. 28. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Levaram para onde, gente? Egito. Levaram para onde? Egito. 29. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando aos seus irmãos, e disse: o jovem não está lá. Para onde irei agora? Rúben é o irmão que queria enganar, né, os outros irmãos e levar José para o pai, para ver se salvava. Só que venderam, enquanto Rúben não viu. Então eles mataram, e aí Rúben diz: e aí, para onde irei agora? Eles então mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado: achamos isso, veja se é a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Oremos. Senhor, aqui estamos diante da tua santa e poderosa palavra. O meu pedido, Pai, é que o Senhor nos abençoe. O Senhor fale a nós através do teu Espírito. O Senhor ministre vida nessa tarde. Essa é a minha palavra de oração. Ministre vida nesta tarde, em nome de Jesus, através da pregação do teu evangelho. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, tem misericórdia de nós e fala conosco. Esse é o meu pedido. Fala conosco, Senhor. Amém, amém e amém. Dizem que quando o texto é longo, a pregação é curta. Mas quando o texto é curto, a pregação é longa. Quando você vê um pastor abrindo a carta de Paulo aos Efésios e lendo um versículo, se prepare. É muito tempo. Agora, quando você vê um pastor gastando aproximadamente 5 minutos para ler um texto, fique tranquilo, a mensagem é curta. O filósofo francês Jean-Paul Sartre, ele afirmou certa vez que o inferno são os outros. Ele disse: não tem esse negócio de inferno, não. Jean-Paul Sartre disse: o inferno são os outros. Na vida prática, o caráter universalista da frase se revela na pergunta: quem nunca teve dificuldade nos seus relacionamentos? Quem aqui, eu desafio, não levante a mão, porque senão eu vou ter que amorosamente dizer que você está mentindo. Quem nunca aqui teve grandes desafios em todos os seus relacionamentos? Não é só em um ou outro, não. Se relacione com o próximo, aproxime-se um pouco mais de alguém e você terá dificuldades de relacionamento. O ser humano é tão complexo que ele tem dificuldade de lidar até com ele mesmo. Imagina com os outros. Hein? Mas por que os relacionamentos precisam ser tão difíceis, gente? Porque as pessoas que amamos não podem apenas ser uma bênção nas nossas vidas. A dificuldade dos relacionamentos está justamente em suprir as expectativas dos outros e ou ver nos outros as nossas expectativas supridas. Sartre era um existencialista ateísta. Não acreditava que as pessoas nascessem com um propósito. Ele não entendia, ele não acreditava que as pessoas nascessem com um propósito. Ele defendia a ideia de que a nossa plena liberdade, ela moldava o nosso ser
à medida em que nós nos relacionamos com o outro. E à medida em que o outro vai frustrando as nossas expectativas, dois sentimentos humanos principais vêm à tona: a alegria, quando as minhas expectativas no outro são correspondidas, o ser humano sente o quê? A alegria. Correspondeu às minhas expectativas, então eu estou alegre. Mas se o outro não corresponde às minhas expectativas, isso gera o que Sartre diz, desespero humano profundo. Ou seja, eu sou livre para ser e fazer o que eu bem entender. Porém, é no relacionamento com o outro, através das expectativas cumpridas ou não, que eu vou desenvolvendo o meu ser. Só que a Bíblia nos ensina algo completamente diferente do que o saudoso filósofo francês ensinou. De acordo com as Escrituras, e nós vamos aprender hoje, o mal e as expectativas frustradas, elas são convertidas em bênçãos quando estamos no centro da vontade de Deus. Porque o nosso Senhor, Ele é soberano. Ele tem controle sobre tudo, sobre todos e sobre a história. E ainda que os nossos parentes queridos, o outro que nós nos relacionamos, frustre todas as nossas expectativas, o Senhor jamais nos desamparará. O Senhor jamais deixará que nós sejamos frustrados, porque Ele dará o escape, Ele dará o alívio, Ele honrará o seu filho e a sua filha no tempo oportuno. E vamos aprender um pouco aqui com José, alguns princípios, algumas verdades, 4 especificamente. A primeira delas, o que nós aprendemos com os relacionamentos? O sucesso relacional de José incomodava os irmãos. Número 1, anote. O sucesso relacional de José incomodava os irmãos. O sucesso de José relacional era baseado em quê? Era baseado no seu relacionamento com os seus pais mais velhos, na eficiência do seu trabalho. José era um homem excelente no que fazia, e também na delação dos pecados dos seus filhos mais velhos. José era um garoto reto. Quando ele via os seus filhos desobedecendo de maneira escondida, o seu pai, Jacó, José, o garoto, delatava. E isso agradava o coração do pai. Todo esse sucesso gerava incômodo na vida dos irmãos de José. E por isso um conjunto de sentimentos maus era cultivado no coração deles: inveja, ódio, inimizade. Eu não sei se vocês viram, mas no início da leitura do texto, e eu não vou voltar ao texto, porque o texto é muito longo, depois você lê em casa. No início da narrativa diz que os irmãos não conseguiam falar com ele amigavelmente. Esse é o primeiro sentimentozinho de inveja, de despeito. Não conseguiam sequer falar com o irmão amigavelmente. Mas tem um detalhe importante aqui nessa história. José não mudava o seu caráter para agradar os seus irmãos. Pelo contrário, ele estava focado em fazer o que era certo e agradar a Deus. Quantos aqui têm mudado a sua conduta? Têm mudado a sua forma de ser? Têm mudado os seus valores por causa do relacionamento com o outro? Eu sou advogado e às vezes vejo mulheres, para encobertar maracutaia dos maridos, mudando o curso do seu caráter, da sua personalidade, dos seus valores, do que aprendeu, para agradar o marido. Homens
garotos, adolescentes, essa palavra aqui vai para um adolescente, porque José era um adolescente com 17 anos, para ser aceito pelo outro, para não frustrar a expectativa do outro, para ser acolhido pelo grupo, começa a mudar o seu comportamento ao que aprendeu com o papai e com a mamãe, de fazer o que é certo, e começa a ir na cabeça do outro. José, a Bíblia diz, não mudava o seu caráter para agradar os seus irmãos. Ele fazia o que era certo. Porque para José, aquele garoto, adolescente, mais importava agradar e obedecer a Deus. Porque, meu amigo, minha amiga, você que me escuta, você pode até atender a expectativa do outro, mudando a sua conduta, mudando o seu caráter. O cara vem para o domingo, mulher vem para um domingo, culto, louvor, bênção, sai daqui cheio do Espírito, cheio do poder, na labareda, no fogo nos pés. Ei, vou conseguir, semana. Não dá segunda-feira. O garoto chega no colégio, chega na faculdade, chega no trabalho, para atender a expectativa do outro, para ser acolhido, muda o seu comportamento, muda a sua atitude, cede aos desejos do outro, porque senão não vai ser aceito. Aqui vai uma conversa, aqui vai um conselho para os noivos, aqui vai um conselho para os que estão subindo as paredes. Está rindo, né? Porque está casada, né? Mas quem não está é sofrimento. Você vai ceder à expectativa, meu filho, minha filha, do seu namorado, da sua namorada, mas o preço diante de Deus é um preço caro. Aquele que atende à expectativa do Senhor, no momento do Senhor, será exaltado. Aquele que atende à expectativa de Deus, no tempo de Deus, será exaltado. E nós vamos aprender aqui, através de José, essas verdades. O sucesso dos outros na verdade, o sucesso dos outros deveria ser motivo de alegria e não de ira nas nossas vidas. É isso que a gente precisa aprender. A gente precisa aprender a se alegrar com a vitória do outro, a se alegrar com a bênção do outro. Segundo ponto, o que é que a gente aprende? Os sonhos de José incomodavam seus irmãos. Primeiro, José sonhou o quê? Os feixes dos irmãos se dobrando perante o feixe dele. Depois, no segundo momento, José sonha que não só os feixes se dobravam diante dele, mas o sol e a lua e os feixes se dobravam diante dele. Olha que loucura. Um menino de 17 anos sofria com o ódio dos irmãos, mas mantinha a ousadia de contar aquilo que Deus estava revelando para ele. E ele manteve a fé, pois havia um propósito para ele e para tudo aquilo que estava acontecendo. Terceiro ponto que a gente aprende aqui. José foi enviado para ajudar seus irmãos, mas foi profundamente humilhado por eles. Quantas vezes nos relacionamentos nós nos dirigimos ao outro para ajudar o outro e somos humilhados, maltratados, sofremos rasteira, levamos um golpe. Vamos com as melhores das intenções. Quantas vezes? Tenho certeza, se eu pedir para levantar a mão, esse auditório todo vai levantar. Em quantas vezes na sua vida você não quis ajudar o outro e levou uma patada, como se diz aqui no Nordeste? E levou uma rasteira, e levou um puxão de tapete. Você quis ajudar o outro? O ódio e a inveja chegaram ao seu ponto máximo. Quando José conta o sonho, primeiro, as atitudes de José incomodavam. E tem gente que muda de atitude porque está gerando inveja no outro. Meu filho, se sua atitude de correção diante de Deus está gerando raiva, inveja e despeito no outro, continue firme, você está no caminho certo.
O outro é que vá atrás de resolver os seus problemas. Mas você continue reto, continue firme, vá em frente, porque você deve atender às expectativas, em primeiro lugar, do Senhor Deus e não do outro. Venderam o irmão, mentiram para o pai, conviveram com esse segredo maldito por muitos anos. Olha quantas humilhações. Primeiro queriam matar, tentativa de homicídio. Depois venderam, tráfico humano de pessoas. A gente for capitular aqui o Código Penal, tráfico de pessoas, acho que 149A do Código Penal. Tentativa de homicídio, tráfico de pessoas. Mentiram para o pai, violação moral, não é criminal, mas é violação moral e ética. Mentiram para o pai e ainda sustentaram essa mentira por anos. E o mais grave, era o filho preferido do pai. As pessoas que deveriam proteger José foram aquelas que maltrataram José. Porque na tradição judaica, o irmão mais velho, ele deve proteger o irmão mais novo. Não é assim até hoje? Hein? Irmão mais velho, quem tem mais de um filho aqui, olha para o mais velho, ó, cuida da sua irmã, viu, garoto? Cuida da sua irmã. Cuide do seu irmão, viu, minha filha? Seu irmão é menorzinho, cuide dele. Hein? Esse pai tudo rindo aí. Cuida dele. E José foi lá, o mais novo, esperando ser cuidado, esperando ser protegido. O que acontece com o garoto? Tentativa de homicídio, tráfico humano de pessoa, vende o cara, jogam ele num poço. Um poço que dizem ser aproximadamente 15 metros de profundidade. Eu não sei como José não quebrou as pernas. Aqueles poçozinhos de Israel, para botar água, não é um poçozinho dessa altura aqui não, é poço fundo. Jogaram um garoto num poço sem água. Quanta humilhação. Qual é o pano de fundo aqui desse sofrimento de José? Deus tinha planos que se realizariam por meio dos sofrimentos de José. Muitos anos antes, o seu bisavô Abraão, ele recebeu uma promessa. E é importante que a gente saiba aqui isso, para que a gente compreenda e para que a gente se posicione de maneira adequada diante dos sofrimentos. Porque não há nenhuma folha de uma árvore que não caia, que não esteja de acordo com o pleno propósito de Deus, como diz as Escrituras. Gênesis 15, do versículo 13 ao 16, não precisa abrir, apenas escuta. Então o Senhor disse a Abraão, vamos lembrar aqui? Hein? Qual é a genealogia? Abraão, Isaque, Jacó e José. A gente está no contexto de José, mas vamos ver a palavra que Deus falou para Abraão. Então o Senhor disse a Abraão, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros, numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu os castigarei, diz o Senhor. Eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, diz o Senhor, os seus descendentes, Abraão, voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. O anúncio de Deus afirmava que o povo descendente de Abraão, antes de receber a terra prometida, passaria por uma grande prova. Seriam estrangeiros, escravos oprimidos. Isso duraria 400 anos. Seriam eles oprimidos e castigados, só que depois sairiam com muitos bens e seriam usados como instrumentos de Deus para a luta contra a maldade dos amorreus. Não há um só centímetro da sua vida, não há um só minuto ou circunstância da sua existência que não faça parte do projeto e do plano perfeito de Deus. Você talvez hoje esteja aqui na cova, talvez hoje você esteja aqui no poço, talvez hoje aqui você seja fruto de muitos pensamentos e muitos traumas e maldições decorrentes de humilhações familiares, mas uma coisa é certa:
o Senhor que nós cremos, o Senhor que nós adoramos, Ele tem poder para transformar o mal em bênção, Ele tem poder para transformar as circunstâncias adversas em rios de água viva para abençoar as nossas vidas, porque o nosso Deus, Ele tem poder para transformar o nada em tudo, para transformar o caos em cosmos, para transformar a desordem e ordem num estalar de dedos. Você precisa apenas esperar o tempo de Deus e se posicionar de maneira adequada diante aos olhos dEle. Quem é da psicologia aqui, quem é das ciências sociais aqui, há de compreender que José tinha todos os requisitos para ser um traumatizado, tinha todos os requisitos para ser um homem absolutamente deprimido, tinha todos os requisitos para ser uma vítima da sociedade e quem sabe um marginal, um traficante, um vendedor de droga ou coisa nesse sentido. Mas José sabia o Deus que ele acreditava, ele não se submeteu às humilhações do seu irmão, e mesmo sendo humilhado por Potifar, injuriado por Potifar, indo para a prisão mais uma vez no Egito, ele, a Bíblia diz, foi excelente em tudo o que fazia. Onde José estava, ele era excelente. Onde José colocava os seus pés, ele era o melhor e ele se destacava. Sabe por quê? Porque os olhos dele não estavam focados na ofensa dos outros. Os olhos deles estavam focados no Deus a quem ele servia. O Espírito Santo fala nessa tarde para você, meu irmão e minha irmã: desvie o foco da ofensa. A nossa luta não é contra a carne e nem é contra o sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades. Um filho de Deus precisa ter a certeza, precisa ter a confirmação, precisa ter a convicção e precisa ver com os olhos da fé, com os olhos da imaginação, que você, eu e você, nós estamos no centro da vontade de Deus, e que a tribulação, a luta, as tempestades, os rios lá de Mateus 7, as chuvas, as trovoadas, elas vêm, elas sempre virão, mas elas têm data de início e têm data de fim. Elas têm data de início e ela tem data de fim, e compete-nos a nós, como eu já disse e vou repetir, nos posicionarmos e agir como José, esperar o tempo certo de Deus, aguardar o tempo certo de Deus, não ficar se vitimizando. Diante de Deus, meu filho, não tem vítima, diante de Deus não tem oprimido, diante de Deus não tem opressor, diante de Deus não tem coitadinho, diante de Deus não tem nada disso. Diante de Deus só existe uma classe: filho e filha. Você pode dar um glória a Deus por causa disso? Diga: eu sou filho de Deus. Eu sou filha. Os filhos dizem filhos e as filhas dizem filhas. Diga: os homens vão dizer eu sou filho, e as mulheres eu sou filha. Vai lá, 1, 2, 3, já. Eu sou filha de Deus. Amém. Você não é uma vítima da sociedade, você não é um coitado da sociedade, você não depende de plano, de governo, nem de estado, nem de o que é que seja, porque você é governado pelo poder de Deus, você é governado pela mão poderosa e sustentadora de Deus. E meu filho, se você estiver no centro da vontade de Deus, sobre a mão de Deus, da noite para o dia, Ele transformará o teu caos em grande celebração. Quem crê, dá um glória a Deus aí. E por último, Deus enviou José para preservar a vida. Primeiro, em Gênesis 45:5. A gente está aqui no 37, quando a gente vai para 45:5, nós vemos toda aquela narrativa. José é vendido, vai ser oficial lá de Potifar. A mulher de Potifar tenta agarrar José. José é um homem de Deus, um garoto, imagina, 17 anos, 18, sozinho, podia ceder ao desejo da outra, vamos ser sartriano aqui, podia ceder o desejo da outra. Por quê? Porque a outra era esposa de Potifar, então ela tinha poder sobre ele.
Ele podia olhar, rapaz, essa mulher quer deitar comigo, essa mulher tem poder sobre mim. Se eu não acatar o desejo dela, eu posso morrer, pode acontecer alguma coisa comigo, ou não é? Ou não é de conhecimento aqui? Atitudes que são feitas por subordinados por simples medo da relação de emprego, de trabalho ou de função. Mas José não se curvou. A mulher quis agarrar ele e ele disse: eu não vou pecar contra o meu Deus. E a Bíblia diz que ele saiu correndo. Só que a abençoada agarrou a túnica dele e gritou: guardas! Guardas! José tentou me agarrar, me estuprar, o que quer que seja. O coitado do José, que já tinha sido vendido, humilhado, jogado num poço, amarrado com corrente nas pernas, vai preso no Egito, de novo, preso. E lá a Bíblia diz que ele se destaca. É o melhor prisioneiro, ao ponto de ser chefe. Porque o foco de José não estava nas ofensas, o foco de José estava no Deus que ele acreditava. E aí ele tem lá uns prisioneiros, tem uns sonhos. José revela os sonhos dos prisioneiros. Um é morto, conforme José tinha predito. O outro é solto. E para o outro que ia ser solto, José disse: ei, quando tu chega lá para Faraó, fala de mim, lembra de mim. Só que o cara não lembrou de José. A vida foi passando, foi passando. Deus, que tem controle sobre tudo e sobre todos e que não depende de memória humana, dá um sonho para Faraó. Agora o prisioneiro vai lembrar do meu servo José. Meu filho, você não depende de memória de ninguém, não. Minha filha, você não depende de atitude humana de ninguém, não. Se você tiver, repito, obedecendo, fazendo o que é certo, cumprindo a vontade de Deus, Ele vai abrir o mar no tempo oportuno. Ele vai fechar a boca do leão no tempo oportuno. Ele vai fazer com que a fornalha se transforme em brisa suave no tempo oportuno. E o homem, e o faraó teve o sonho, vocês sabem, 7 vacas gordas, 7 vacas magras, parará, pererê. Aí o cara que estava na prisão, rapaz, eu lembro um garoto que interpreta sonho, chama ele. E José interpreta os sonhos. De uma situação, veja, José é irmão, filho preferido de Jacó, sendo humilhado, vendido, tentativa de homicídio, aquela coisa, Potifar. Aí ele pensou, né, agora aqui tá, agora não é possível, daqui só foi um inferno para mim, acho que José pensou, não posso, nada pior do que isso aqui. Escravo, injúria, desce mais um degrau. E Deus da noite para o dia, como no estalar de dedos, José da condição de prisioneiro, humilhado, um trapo humano. Eu imagino o coração de José, eu imagino as emoções de José. O garoto da noite para o dia, no estalar de dedos, numa decisão de Faraó, se transforma no segundo homem mais forte do império conhecido à época. E a Bíblia continua o relato de que uma grande fome alastrou por toda a região, ao ponto de alcançar as terras do pai de José, Jacó. Os filhos então resolvem deixar Jacó em casa, porque já estava muito velho, e pedir arrego aonde? Hein, gente? No Egito. Quando os filhos chegam, tem toda a narrativa, né? Eles não reconhecem de primeira, a Bíblia diz que eles não reconheceram de primeira, mas quando José se apresenta, eu imagino que passou. Vamos aqui, gente. Estamos falando aqui carne e osso. Imagina você sendo um dos irmãos de José, o que você pensaria? Você tentou matar o cara, você jogou um cara num poço, você humilhou o cara, você vendeu o irmão, você fez toda aquela tramóia. O que você esperaria que o seu irmão fizesse com você diante daquilo? Ei, não é qualquer irmão, não. O irmãozinho que você humilhou, que você maltratou, que você vendeu, que você desqualificou hoje, é nada mais, nada menos do que o segundo homem mais forte do mundo. Gênesis 45:5. A fala de José para os seus irmãos.
não fiquem angustiados ou zangados consigo mesmos, porque me venderam aqui. Porque Deus me enviou antes de vocês para preservar a nossa vida. Olha que coisa extraordinária, meus irmãos. Só quem está cheio do Espírito Santo e da presença de Deus e toma as decisões certas. Não é anjo não que faz isso aqui não. É gente. José não era um anjo, nem era um super-homem, nem era um super-crente, nem era o blá 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 não. Era um pecador, era um homem falho, era um garoto como eu e você. Cheio de medo, cheio de complexo, cheio de trauma, cheio de tudo isso. Mas Moisés conseguiu passar a mão por tudo, olhar por cima e ver a mão poderosa de Deus agindo naquele lugar. O Salmo 105, do versículo 16 ao 17, diz assim. Salmo 105, 16 a 17. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. Tire da mente o pensamento de que Deus previu uma fome acontecendo sozinha ou acontecendo por Satanás. Deus convocou a fome e Deus preparou a libertação. A sua luta, o seu deserto, o seu sofrimento, pode ter certeza, Deus convocou essa circunstância, mas Deus também já tem o escape, já tem a libertação. Sabe para quê? Para que o nome dele seja glorificado e você saia cada vez mais forte, porque o propósito de Deus é preparar os seus filhos, preparar os seus soldados, preparar aqueles que o amam para a grande obra que ele tem separado para cada um de nós, meus irmãos. Deixemos de ser crianças, deixemos de ser infantis, deixemos de achar que a vida apenas é alegria, é felicidade, é contentamento. Tem gente que não aguenta viver com um só centímetro de insatisfação. Se a vida der alguma coisa errada, eu sou um coitadinho. Oh meu Deus, a vida não me ama, ninguém me quer, e papapá, e ppp, e vai para aquele negócio. Meu filho, tenha consciência de uma coisa, está dando na canela, a dor está dando na canela, está dando tudo errado, você está no centro da vontade de Deus, glorifica o nome dele. Davi, o sofrimento está grande, a lágrima eu não consigo conter, olha, muita dor, está no centro da vontade de Deus, então glorifica, porque no tempo certo, a tua vitória vai chegar. E aí eu concluo a mensagem. Se a história de José tivesse sido conduzida por homens, com certeza haveria outro desfecho. Se a história de José tivesse sido conduzida por homens, o desfecho era de Jean-Paul Sartre, não tenha dúvida. José não chegaria aqui não. José já tinha se perdido no meio do caminho. Ei, talvez você está perdido no meio do caminho, porque a ofensa tirou o teu foco. A luta, o mesmo deserto, o mesmo Espírito que conduziu Jesus Cristo, lá em Lucas 4. E o Espírito, após Jesus ser batizado, o que a Bíblia diz? E o Espírito o levou para onde? Para o deserto. Para quê? Para ser tentado. Mas talvez você entrou no deserto e se perdeu. Caiu no conto da vitimização. Porque eu digo o conto da vitimização porque nós conseguimos identificar quando vem alguém com discurso vitimizador. Porque eu fui criado, eu não tive oportunidades, e eu não sei o quê, e eu no papapá, e eu ppp, e eu não sei o quê, e papapá, e ppp, e papapá, e ppp. O desfecho de José foi totalmente diferente, porque José não olhou nem para a direita, nem para a esquerda no percurso da sua história. Ele manteve-se com os olhos vidrados em Deus. E você sabe qual foi a decisão que José decidiu tomar? No auge do drama da vida de José,
E essa é a decisão que eu convoco no Espírito Santo toda a igreja a tomar, no auge do drama e da dor na qual nós vivemos. Você sabe qual é o antídoto, o escape, a salvação, a graça, a misericórdia, a manifestação absoluta do amor de Deus para curar o seu coração, curar a sua vida e fazer com que você construa uma nova história. Você sabe qual é a palavra? Perdão. Perdoe, meu irmão. Perdoe, minha irmã. Libere essa angústia que está dentro do seu coração. A minha sogra me machucou, pastor Davi. O meu irmão me machucou, eu não consigo. O Espírito Santo está falando hoje à tarde aqui. Libera o perdão. Porque quando você liberar o perdão, o seu pai te magoou muito, a tua mãe te magoou muito, tem marcas profundas no teu coração. Observe se você não está caminhando a tua vida inteira olhando para essas mágoas, com foco nessas ofensas, e você só tem andado para trás. Observa. Quem vive com os olhos em mágoa, focando em mágoa, anda para trás. Tudo o que faz não prospera. Agora libera o perdão, que José nos ensina a fazer. E que Cristo Jesus, no auge da sua humilhação, quando estava preso no Calvário, olhou para aqueles que o humilhavam e disse, não era em qualquer circunstância, um homem que era santo 3 vezes, um homem que não tinha nenhum pecado, um homem que foi humildemente calado como um cordeiro para o matadouro, levou cuspe, soco no rosto, uma coroa de espinhos em sua cabeça, deboche, chicotadas que arrancavam pedaços da sua carne, pregos que furaram o seu braço para pregá-lo numa cruz e nas suas pernas, o sangue vertendo, o suor, a sede, a agonia, o desespero, no auge do sofrimento humano, nosso Senhor olhou para nós e olhou para o Pai e disse, Pai, perdoa eles. Jesus ali estava nos ensinando o segredo de uma vida vitoriosa. Não existe alegria abundante. Talvez o seu casamento está destruído, sua vida está um frangalho, sua história não se resume a você estar resmungando, reclamando e lamentando pelas oportunidades que você perdeu. As oportunidades que você está perdendo é em virtude de você não estar liberando o perdão. O perdão que você está retendo, esse é a razão das oportunidades que você está perdendo. Porque se você liberar o seu perdão, o perdão ao próximo e pedindo perdão ao Senhor, você tenha certeza, grandes coisas acontecerão na sua vida. O caminho da vitória do crente, ele passa necessariamente pelo perdão. E o perdão, ele vem depois de uma palavra, humilhação. Não existe perdão sem agressão. Não existe perdão sem a antecedência de uma agressão, de uma humilhação. Cruz significa humilhação. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. O que significa tome a sua cruz e siga-me? Tome o caminho da humilhação, se humilhe, seja humilde, peça perdão, perdoa o próximo e espere que no tempo certo eu vou te abençoar, diz o Senhor. Que Deus nos abençoe nessa tarde, meus irmãos. Que o Senhor derrame a sua graça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.